Olá, gente, tudo bom? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre as figuras de linguagem que nós aprendemos na semana passada, bom? E aí, para a gente começar, nós vamos fazer uma leitura de 2 textos. Vamos lá? Então, nós temos esse primeiro texto, que é um poema de Mário Quintana, chamado Cavalo de Fogo. Vamos à leitura. Mas a minha mais remota recordação, só muito tempo depois eu vim a saber que era um cometa, e precisamente o cometa de Halley, maravilhoso cavalo celestial, com a sua longa cauda vermelha atravessando, ondulante, de lado a lado, bem sobre o meio do mundo, a noite misteriosa do pátio. Jamais esquecerei a sua aparição, porque naquele tempo de espantos e encantos, o cometa de Halley não se contentava em parecer um cavalo apenas. O cometa de Halley era um cavalo. E aí esse poema, olha lá o nome do poema, né? Cavalo de Fogo. E aí ele está falando do cometa, o cometa de Halley, que é um cometa que aparece a cada 75 ou 76 anos, né? E no século XX ele apareceu em 1910 e depois em 1986. E eu, inclusive, me lembro dessa época. Eu era bem novinha, mas eu me lembro bem quando houve o surgimento, quando apareceu o cometa de Halley em 86. Bom, aí nós temos um poema, né? Que ele está falando aqui, está lembrando dessa época, né, em que ele viu e que apareceu o cometa de Halley. E ele está falando que o cometa de Halley era um cavalo, era como um cavalo celestial, né? E que ele aparecia ali no mundo, na noite misteriosa, né? Causando espanto, encanto, enfim. Agora a gente vai ler o segundo texto. Olha aí o texto 2. Cometa. Astro geralmente formado de um núcleo pouco denso, quase sempre com uma cauda luminosa e que descreve, em torno do Sol, uma elipse muito alongada. Bom, esse texto foi tirado de um dicionário escolar da língua portuguesa, né? Tá aí São Paulo, Academia Brasileira de Letras, Nacional, 2008. Então aqui nós estamos falando do cometa, estamos descrevendo o que é um cometa, né? Dando uma informação bem precisa sobre o que é o cometa. E aí eu pergunto a vocês, quais são as diferenças dos 2 textos? A gente percebe que tem algumas diferenças, né? No texto 1, a gente tem um texto que ele fala do cometa como se ele fosse um cavalo, como se fosse algo encantador, algo que causa espanto, né? E que passeia na noite misteriosa. Então a gente vê que as palavras elas estão empregadas num outro sentido, um sentido mais poético, não é? Um sentido mais artístico, cheio de efeitos, não é? E no texto 2, o que a gente tem? A gente tem um texto mais descritivo, mais pontual, mais preciso, né? É como se estivesse explicando o que significa a palavra cometa. Então é algo bem objetivo. E aí, nessas diferenças que a gente observa, o que a gente tem na verdade? A gente tem a linguagem denotativa, a denotação, não é? Quando a gente tem o quê? Uma linguagem que tem um sentido próprio, quando a palavra tem um sentido comum, quando a palavra tem um sentido habitual, quando a palavra ela é empregada no sentido que consta nos dicionários. Então, o texto 2, que é aquele descritivo, né, que está explicando o que significa um cometa, a gente vai falar que esse texto está no sentido denotativo, ou seja, ali a gente tem a denotação. Por quê? Porque as palavras estão empregadas no sentido real, o sentido que consta no dicionário. Tem sentido próprio, sentido comum, sentido habitual, né? Onde que eu encontro textos, né, que tenham um sentido denotativo? Vamos ver então. Olha, eu posso encontrar em quê? Em jornal. Tanto jornal escrito, né, o jornal publicado na internet, ou que a gente compra em banca de jornal, quanto o jornal da televisão, do rádio, né, de podcast. A gente tem ali um objetivo de trazer uma informação. Então, se eu estou falando de uma informação, a minha linguagem precisa ser muito objetiva, precisa. As palavras precisam estar empregadas no sentido real,
para que não haja confusão, né? Olha onde mais eu encontro, livro didático, né? O livro que a gente usa na escola também está empregando a linguagem denotativa, né? A informação que está no texto, ela precisa ser precisa, ela precisa ser objetiva, clara, não pode dar margem a outras interpretações. Então, as palavras são empregadas no sentido real do dicionário. Em bula de remédio também, não é? Porque ali a gente está buscando informações sobre como usar o remédio, quais são os efeitos colaterais, quais são os componentes daquele remédio. Então a linguagem tem que ser objetiva, tem que ser clara. Em livro de receita também, não é? Se a gente vai preparar uma receita, é importante que as palavras estejam empregadas no sentido comum, no sentido habitual, no sentido real do dicionário. E também em leis, emendas, né? Tudo que tem a ver com a parte legislativa, a parte de leis, também a linguagem precisa ser empregada no sentido real do dicionário. Por que isso? Porque são textos que estão preocupados com a informação. Então, se está preocupado com a informação, a linguagem tem que ser muito clara, tem que ser objetiva e precisa estar empregando as palavras no sentido do dicionário para que não haja dúvidas em interpretação, tá? E o texto 2, o texto 1 que nós lemos, não é? Vamos ver. O texto 1, a gente vai falar que está sendo empregada a conotação. Quer dizer, a gente tem as palavras empregadas no sentido figurado, num sentido incomum. Quer dizer, o sentido das palavras vai depender sempre do contexto. Então, eu estou empregando ali a palavra não no sentido real do dicionário, mas querendo dizer uma outra coisa. É um sentido figurado, não é o sentido comum, não é o sentido habitual. E vai depender da situação, do contexto, da minha intenção quando eu quero me comunicar. Tá? Então eu posso brincar com o significado das palavras. Quando eu brinco com o significado, eu estou usando a conotação. Eu estou usando as palavras no sentido conotativo. Então lá no texto 1, né, quando o eu lírico fala do cometa Halley e compara com um cavalo, ó, ele está brincando com o sentido das palavras, não é? Onde que eu encontro o texto conotativo, né? A linguagem conotativa. Vamos ver. Eu posso encontrar em letras de música o tempo todo, né? Letras de música, o compositor ele pode brincar com o significado das palavras, né? Em livros de poemas, né? Em poesia de um modo geral, trabalha a linguagem figurada, a linguagem conotativa. E de um modo geral, os textos literários fazem isso, né? Não apenas em poemas, mas também em contos, em crônicas, em romances, né? O escritor ele tem a liberdade de brincar com o sentido das palavras para causar alguns efeitos, para provocar o leitor, não é? Provocar a nossa imaginação. Então, brinca com o sentido das palavras, ele vai usar a linguagem conotativa. Em piada também, né? Livro de piada, a gente tem muito sarcasmo, ironia, o deboche, a brincadeira, a metáfora, tudo que a gente já aprendeu, né? E aí a gente também tem isso, a linguagem conotativa, justamente para querer dizer uma outra coisa. E também na propaganda. Em propaganda, geralmente se usa bastante a linguagem figurada, a linguagem conotativa, né? Justamente para mexer com a imaginação, mexer com o imaginário de quem está recebendo a mensagem, tá bom? Então, nós temos aí linguagem conotativa, quando a linguagem é figurada, e a denotativa, quando é sentido real do dicionário. E por que isso tudo, né? Porque, na verdade, nós estudamos as figuras de linguagem. Figura de linguagem é uma técnica, né? uma forma de você se expressar de uma maneira diferenciada, né? Causando efeitos no seu texto. Então, a gente vai brincar com o sentido conotativo, né, das palavras, empregando algumas técnicas, algumas formas de expressão. Por isso que eu chamo de figuras de linguagem. Nós aprendemos a metáfora e a comparação, a metonímia, sinestesia, a gradação, a hipérbole, o eufemismo, a ironia, a antítese.
e a personificação ou prosopopeia. Existem outras, né? Há várias outras figuras de linguagem, mas a gente está aprendendo somente essas. Hoje nós vamos revisar a metáfora e comparação e a metonímia, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho então duas frases, duas orações. Vamos lá. O amor é um sentimento puro. O amor é como uma velha canção nos teus ouvidos. Vamos ver então. Ó, a gente está vendo agora a metáfora e comparação, né? Nessa primeira, olha só. O amor é um sentimento puro. Ó, eu estou fazendo uma afirmação, eu estou explicando o que é o amor. Todas as palavras estão no meu sentido denotativo, estão no sentido real do dicionário. Eu não estou brincando com o significado das palavras, eu estou indicando o significado real das palavras, então tem um sentido denotativo. Agora olha a segunda oração, né? O amor é como uma velha canção nos teus ouvidos. O amor é como uma velha canção nos teus ouvidos. Olha aí, eu estou comparando o amor com uma velha canção. Quando a gente pensa em velha canção nos ouvidos, a gente pode pensar em quê, né? A gente pode pensar em saudade, em melancolia, em algo que tem a ver com lembrança, né? Então ele está comparando o amor com essa ideia de uma velha canção, de algo que você se lembra, algo que é nostálgico, né? E aí então, ó, eu tenho um sentido conotativo, né? O amor é como uma velha canção nos teus ouvidos. Ele está brincando com o significado das palavras. Faz com que a gente pense, quando a gente fala de velha canção nos ouvidos, a gente lembra de algo nostálgico, algo melancólico, algo que causa saudade. Faz a gente pensar em outras coisas. Então eu tenho um sentido conotativo aqui. E aí, vamos pegar novamente essa oração e vamos colocar de uma outra forma. Olha lá. Eu peguei a mesma oração e escrevi de duas maneiras diferentes. Olha só a primeira. O amor é como uma velha canção nos teus ouvidos. E a segunda. O amor é uma velha canção nos teus ouvidos. Aqui eu tenho uma pequena diferença. Vamos ver. Ó, a primeira. O amor é como uma velha canção nos teus ouvidos. Eu tenho aqui a palavrinha como. Se eu tenho essa palavrinha como, eu estou estabelecendo o quê? Uma comparação, não é? Entre o amor e uma velha canção. Então, se eu tenho a palavrinha como, eu estou comparando uma coisa com a outra. Então, eu tenho aqui uma comparação. Agora, olha a segunda. O amor é uma velha canção nos teus ouvidos. Opa, eu estou afirmando que o amor é uma velha canção. Eu estou fazendo o quê? Eu estou aproximando amor de velha canção. É como se eu pegasse lá todas as características de uma velha canção nos ouvidos, né? Que é aquela coisa que causa nostalgia, que causa uma lembrança, uma lembrança que pode ser boa ou ruim, não importa, né? Uma lembrança, um sentimento. Estou pegando essas características e estou associando ao amor. Então aqui eu tenho uma metáfora, tá? Então a comparação é quando eu estou comparando, eu uso a palavrinha como, que nem, tal qual, parece. Agora, quando eu não estou comparando, quando eu estou aproximando as duas ideias, eu tenho uma metáfora. Vamos ver então. Olha lá. Então eu tenho aqui, ó, comparação é a figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres pela semelhança, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro, e sempre por meio de um elemento comparativo expresso, como, tal, qual, semelhante a, que nem, e etc. Então, comparação, eu tenho lá dois seres que eu estou aproximando, tem uma semelhança entre eles, né? Uma característica parecida com a outra, mas eu estou usando uma comparação através do emprego de algumas expressões, como, tal qual, semelhante a, que nem, parece, né? Se eu tenho essas palavrinhas, eu tenho comparação. E a metáfora, vamos lá. É a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra com um sentido que não lhe é comum ao próprio.
sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança, de interseção entre dois termos. Quer dizer, eu tenho aqui a aproximação de dois seres que têm características parecidas, né? E aí eu estou atribuindo as características de um ser ao outro. Igual lá naquele exemplo, o amor é uma velha canção nos teus ouvidos. Eu estou pegando lá as características dessa ideia de velha canção, aquela coisa que causa um sentimento na gente, estou atribuindo isso ao amor. Um outro exemplo que eu sempre costumo falar para vocês, é quando eu falo, por exemplo, João é um leão. Ó, João é um leão. Leão, geralmente quando a gente pensa no leão, a gente pensa em quê? Um animal feroz, bravo, valente, forte, né? E aí eu tô pegando todas essas características e tô atribuindo ao João. Olha, aí eu tenho uma metáfora, tá bom? Bom, continuando, a gente vai ler um outro texto. Agora a gente vai ler um poema do Vinícius de Moraes. O poema se chama O Poeta. Vamos lá. Olhos que recolhem só tristeza e adeus, para que outros olhem com amor os seus. Mãos que só despejam silêncios e dúvidas, para que outras sejam das suas viúvas. Lábios que desdenham coisas imortais, para que outros tenham seu beijo demais. Palavras que dizem sempre um juramento, para que precisem dele eternamente. Bom, tem aqui um poema, então, em que um eu lírico, lembra quando eu falo de eu lírico, eu estou falando dessa voz que está dentro do poema, que está expressando um sentimento, tá? Então, quando eu tenho aqui esse texto, ele está falando dos olhos, fala das mãos, fala dos lábios. Olha lá, olhos, mãos e lábios são de quem? A quem pertencem esses elementos? Na verdade, pertencem ao poeta, né? Ele está falando do poeta. Então, olhos que recolhem só tristeza e adeus são os olhos do poeta. Mãos que só despejam silêncios e dúvidas, está falando das mãos do poeta. Lábios que desdenham coisas imortais, está falando dos lábios do poeta. Então ele está empregando partes do corpo do poeta para falar dele. Então quando eu tenho isso, né, quando eu pego uma parte de alguma coisa, né, para poder fazer com que eu pense na outra, ó, eu estou falando dos olhos, das mãos e dos lábios, mas eu estou falando dessas partes que são do poeta, me fazem lembrar do poeta. Quando eu tenho isso, eu tenho a metonímia, que a gente vai ver agora com mais calma, tá? Vamos lá. Ó, o que é metonímia, né? É a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, em razão de haver entre elas uma relação de interdependência, de contiguidade, de proximidade. Então foi o que aconteceu lá no poema. Ao invés de eu falar do poeta, falar a palavra poeta diretamente, não, eu peguei partes, eu peguei palavras que tenham a ver com ele, que se relacionam com ele, como olhos, mãos e lábios, e pertence ao poeta, tem a ver com o poeta, são partes dele, né? Isso tem aí, então, a metonímia, que a gente vai ver os outros casos. Vamos ver aqui vários exemplos. Vamos lá. O primeiro caso de metonímia é quando, ao invés de eu falar o nome da obra, eu uso o nome do autor. Olha lá, o nome do autor no lugar do nome da obra. Então, olha só o exemplo. Adoro ler Cecília Meirelles nas minhas horas vagas. Na verdade, Cecília Meirelles é a autora. O que a gente lê, né, o que nós lemos são as suas obras. Então, ao invés de falar adoro ler as obras de Cecília Meirelles, ali no caso nós temos o quê? Está falando o nome da autora. Então, eu estou falando o nome do autor ao invés de falar o nome da obra. Estou substituindo, tá? Então, aí eu tenho metonímia. Olha o outro caso. Quando eu falo a marca no lugar do nome do produto. Olha um exemplo. Para dar brilho em alumínio, Vera usa Bombril. Na verdade, Bombril é o nome da marca da palha de aço, né? A pessoa se refere a palhas de aço em geral. É isso? Então, ao invés de ela falar para dar brilho em alumínio, Vera usa palha de aço, usou o termo Bombril. Por quê? Porque a gente consegue associar
a marca ao produto, né? Isso é metonímia também. Vamos ver um outro exemplo. O continente no lugar do conteúdo. Vamos entender isso. Até os pratos mais simples ficam com outro sabor quando você usa a receita certa. Olha aí a explicação. A palavra prato, nesse caso, refere-se à comida, ao conteúdo e não ao recipiente. Então, eu tenho aqui, ó, o continente, aquilo que vai conter, né? O que tem ali? Na verdade, tem a comida. Mas ao invés de falar da comida, tá falando do prato, do objeto, né? As comidas é que ficam com outro sabor quando se usa a receita certa, né? A explicação é essa. Então, ao invés de falar até a comida mais simples fica com outro sabor, ele usou ali pratos, para dar a ideia, na verdade, do objeto, né? O objeto, que dentro desse objeto é que vai ter a comida. Então, falou só o objeto. A gente consegue relacionar, quando fala prato, na nossa cabeça a gente consegue relacionar o prato à comida que está dentro do prato, tá? Mas ao invés dele falar comida, usou a palavra prato. Então, eu estou substituindo uma coisa por outra. Isso é metonímia. Olha o outro caso. O efeito no lugar da causa. Respeite meus cabelos brancos. Olha a explicação. Cabelos brancos constituem o efeito. A velhice é a causa do branqueamento dos cabelos. Isso. Então, ao invés de falar respeite a minha velhice, respeite a minha idade avançada, aí na frase foi usado o quê? Respeite meus cabelos brancos. O cabelo branco, na verdade, é consequência da velhice, né? É um efeito da velhice. Geralmente a pessoa vai envelhecendo, o cabelo vai ficando branco, vai ficando com o cabelo grisalho ou cabelo branco mesmo. Então, ali usou o efeito, que é ter cabelo branco, ao invés de falar da causa, que é a velhice, tá? Então, substituiu a palavra, causou um outro efeito. É diferente, né, de falar respeite minha velhice, é diferente de você falar respeite meus cabelos brancos. Os cabelos brancos, ele causa um outro efeito. Então, aí eu tenho metonímia também. Vamos ver um outro exemplo. O abstrato no lugar do concreto. Olha aí, eu tenho o amor é cego. Olha lá. O amor, que é algo abstrato, está empregado no lugar da pessoa que ama. Então, essa frase, o que está querendo dizer quando fala que o amor é cego? Na verdade, a pessoa que ama fica cega. A pessoa que ama fica cega. Né? Ela não consegue enxergar o outro, não consegue enxergar os defeitos do outro, não enxerga os problemas, enfim, né? E aí, ao invés de falar a pessoa que ama é cega, usou a palavra amor, que é um substantivo abstrato, né? O amor é cego. Então, eu tenho o abstrato no lugar do concreto. Também tenho aí a metonímia. Vamos ver mais outros exemplos. A parte no lugar do todo. Vamos entender isso. Os sem-teto fizeram outra invasão para pressionar o governo. Olha aí. O teto é uma parte da casa. A expressão sem teto quer dizer sem casa. Então, olha lá. Quando fala os sem teto, está falando das pessoas que não têm casa. O teto faz parte da casa. Então, aí, ao invés de usar, né? As pessoas que não têm casa fizeram outra invasão para pressionar o governo, foi empregado um outro termo, os sem teto, que é mais curto, inclusive, mas a gente consegue associar. Os sem teto são aquelas pessoas que não têm casa. Então, ali, olha, está sendo empregado a parte que é a casa, que é o teto, ao invés de falar do todo, que é a casa, tá? Eu tenho metonímia. Outro exemplo. A causa no lugar do efeito. Olha aí. Sou alérgico a cigarro. Opa, peraí, vamos entender. O cigarro é a causa, a fumaça é o efeito. Podemos ser alérgicos à fumaça, mas não ao cigarro. Vamos tentar entender isso, né? Quando fala sou alérgico a cigarro, na verdade não é ao objeto cigarro, e sim ao que tem ali, que é, no caso, a fumaça, a nicotina, né? Aquilo que está dentro ali é que você causa alergia, tá? Então, ao invés de falar o efeito, né? Fala a da causa. A causa no lugar do efeito. Ao invés de falar sou alérgico à fumaça do cigarro,
que é o efeito quando você acende o cigarro. Qual é o efeito que causa ali? A fumacinha, né? Em vez de falar da fumaça, ela está falando da causa, que é o cigarro, tá? Essa é metonímia também. E aí, gente, é isso, tá? Nós hoje vamos fazer exercícios sobre metáfora, comparação e metonímia. Vamos fazer essa revisão e amanhã a gente vai estudar outras figuras de linguagem, tá bom? Então, bons estudos para vocês.